Vestibular URI Erechim, segunda edição. Ingresso via nota do Enem ou prova única de redação. Pague seu curso no dobro do tempo e sem juros. Inscrições abertas. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Olá, tudo bem? Estamos de volta para, de novo, mais uma edição. A nossa 500 e quantos, Giolo? 502 edições do nosso programa Expressão Universitária. E hoje para falar de um assunto realmente muito importante e interessante, porque afinal a Unimed Erechim e a URI Erechim acabam de firmar uma parceria para viabilizar um projeto chamado Innovation Day. O trabalho já começou, com o envolvimento tanto da Unimed quanto da universidade, e é para falar sobre isso que estão aqui conosco 3 lideranças da área médica e também da nossa universidade, do nosso campus. Estão aqui conosco o presidente da Unimed Erechim, Dr. Luiz Felipe Liães, o diretor-geral da URI, professor Paulo Roberto Giolo, e o diretor de sustentabilidade da Federação Unimed RS, Dr. Alcides Mandelli Stumpf. Bem-vindos, né? Com o Dr. Liães, Dr. Alcides é a primeira vez, o professor Paulo Giolo já veio algumas vezes aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, para abrirmos o nosso bate-papo, que projeto é esse Innovation Day? Innovation Day. Bom, esse é um projeto, então, que estamos em conjunto com a Unimed Erechim e a nossa URI aqui, a universidade, né, de propiciar, né, de trazer essa ideia, né, de trabalharmos inovação, especificamente agora, neste caso, em saúde, mas não só em saúde também, né, e estimular os universitários, estimular a comunidade toda, estimular o grupo médico, enfim, né, o pessoal todo da Unimed a trabalhar com inovação. Estivemos aí há uns 45 dias, mais ou menos, né, passamos uma semana em São Francisco, no Vale do Silício, observando, acompanhando, enfim, essa região que trabalha inovação, enfim, de uma forma muito intensa, muito forte. E como tínhamos conversado antes, isso nos deixou incomodados, preocupados e talvez até entusiasmados para que trouxéssemos aqui para a nossa região, na área de saúde, né, esse assunto, começássemos a discutir esse assunto de inovação. Né? Então essa é a ideia, em conjunto com a universidade. Isso é muito importante que a universidade esteja atuando junto com todos nós, né, com a Unimed Erechim no caso, para trabalhar essa ideia da inovação. E lançamos então as bases para em outubro, né, fazermos efetivamente o Innovation Day, o Dia da Inovação, em conjunto Unimed Erechim com a universidade. Professor Paulo, o que isso representa para nós, universidade? Olha, Ademar, nós, como universidade, né, a nossa universidade pioneira aqui na nossa região, isso é muito importante, porque além de estarmos participando, né, desse evento, né, nós estamos disponibilizando aos nossos jovens aí que estão estudando nos diversos cursos da instituição uma oportunidade de novos conhecimentos para agregar, porque teve um treinamento todo, né, que está sendo comandado aí pelo Hospital Albert Einstein, e propicia a eles também a oportunidade de botarem na prática, né, o que eles aprendem na instituição, o que vão aprender nesse treinamento. E eu tenho certeza que, se não temos todos os melhores jovens, né, da região, mas grande parte dos nossos melhores jovens estão na URI, né? Então, mentes jovens, mentes criativas, que é o que precisa esse projeto. E, aliás, não só esse projeto, né, Ademar? Todos os projetos, e é para isso que a URI também, essa é a sua grande função, né? Tá participando do desenvolvimento da nossa região, do desenvolvimento dos jovens, do desenvolvimento das famílias. É para isso que nós estamos aí há quase 50 anos.
Antes de nós entrarmos em detalhes especificamente sobre o projeto, eu queria ouvir uma palavrinha aqui do Dr. Alcides, que o senhor no lançamento falou que vivemos a era da digitalização, tudo passa por ela. E sem dúvidas, o senhor falou, essa é a segunda roda da humanidade. Por que isso, Dr. Alcides? Bom, então, boa noite. Agradecer aí o convite da URI. Para nós da Unimed é uma realização como cooperativa, está associado à universidade nessa parte de ensino, de inovação. Eu teria assim um dado simples. Se tu pegar o PIB da humanidade, praticamente desde o Império Romano, vou pegar só a parte do ano depois de Cristo, o PIB da humanidade, né, professor, ele vinha se mantendo quase que num platô. Não chegava a ter um crescimento que a gente chama normal. Um crescimento. Ele sempre foi muito baixo, muito baixo. O pequeno solavanco ali no fim do século XIX, no começo do século XX, e foi subindo. A partir da década de 70, 80, quando entrou vamos chamar essa revolução digital, a quarta revolução industrial, o PIB da humanidade cresceu vertiginosamente. Então nós temos duas histórias no mundo. A história em termos de produção, a história antes vamos chamar assim, dos computadores e depois dos computadores. E não é nenhum exagero a gente dizer que nós estamos descobrindo a roda. As próprias crianças, os netos, hoje eles com 1 ano, aí chama a elasticidade cerebral, a elasticidade de inteligência, eles já estão manipulando um tablet, um telefone, achando lá no YouTube a galinha pintadinha com a mesma, vamos dizer assim, facilidade que a gente brincava, abrindo um livrinho, uma coisinha assim, que não exigia nenhum processo de conhecimento, vamos chamar assim, de tecnologia digital. E hoje essa tecnologia digital, ela está... eu não estou dentro dessa onda. Não tem ninguém mais que não está dentro dessa onda. E a tendência, como nós vimos lá em São Francisco, no Vale do Silício, é cada vez mais ela entrar assim na intimidade de qualquer coisa que a gente for fazer. E em relação aí ao Innovation Day em si, a ideia da Unimed, nós estamos com a URI já preparando isso há mais de 6 meses, agora foi dado a largada, e a chegada em outubro, a gente chama de Innovation Day, porque vai ser, num dia, nós vamos apresentar de forma sintética, como se faz hoje. Hoje, 5, 10 minutos é uma eternidade numa apresentação, né, João? Não é mais aquela que a gente saudava, a autoridade presente, tal. E a gente, então, vai apresentar vamos dizer, um extrato do que aconteceu esse ano. Qual é a filosofia de trabalho? Obviamente é a inovação, mas baseada no que nós vimos lá e que é o que existe hoje em termos, vamos chamar de empreendedorismo moderno, que é as startups. O que é uma startup? Startup em geral, obviamente, como ela começa, uma empresa de fundo de garagem, vamos chamar assim, que ela tem uma vida relativamente curta. Por quê? Porque ela ou desaparece ou explode. E aí, quando ela explode, ela vira uma empresa convencional. Então, o que nós estamos trabalhando com a gurizada lá da URI é esse sistema de pensamento inovador, com resultados rápidos, erra, acerta e vai. Para quem é familiarizado com aqueles ciclos do PDCA, aquilo não se usa mais, né? Não nessa circunstância aqui. E então, assim, mesmo que seja um prazo relativamente curto,
É o prazo, como nós vimos lá, né, Felipe? Sim. Que normalmente uma ideia tem para ser desenvolvida. 4 meses tu dá o teu recado. Obviamente que a gente sabe de cada 100 ideias, 98 acabam não dando certo. Mas como disse um dia, pelo menos a lenda diz assim, que o Thomas Edison, um dia perguntaram para ele tinha feito mais de 900 experiências até chegar na lâmpada elétrica, que revolucionou a humanidade, e o cara disse, mas professor, o senhor fez 900 vezes a mesma coisa? Eu disse, não, eu fiz 900 vezes e descobri o jeito que não dá certo. De 900 jeitos diferentes, até que descobri uma que deu certo. Então é assim, e com essa cultura de inovação, de não ter medo de errar, e principalmente porque as grandes modificações, o que elas estão acontecendo? Elas não estão acontecendo no meio onde se espera, vamos dizer assim. O Uber, aquela história, não foi um táxi que inventou o Uber. O Airbnb não foi empresa de hotel que inventou. Quer dizer, então essa chamada desse pessoal da URI para se achar soluções para problemas de saúde, ela é extremamente, vamos dizer assim, desafiadora e promete resultados. Nós já temos ali uns 10 desenhos muito viáveis e promete resultados fantásticos. A expectativa vocês apresentaram algumas propostas, algumas áreas de atuação. Eu cito aqui gestão de polifármacos, telemonitoramento, nutrição e dietética, coordenação do cuidado, centralização de dados. Quer dizer, são assuntos que já vocês estão meio que dirigindo e já está aparecendo alternativas. Então, qual é a expectativa da Unimed com relação a esse projeto? Então, no lançamento do projeto, né, nós reunimos o grupo todo, veio o pessoal do Albert Einstein aí nos acompanhar, né, para desenvolver essa ideia de como vamos trabalhar a inovação, né? E a inovação é inovação de quê? A inovação a respeito de problemas que são diários, que são problemas que existem, né, e que precisamos resolver. Processos de trabalho, enfim, toda essa situação. Então, é o que eles chamam naturalmente de dores. O que são as dores? Então, se apresentou para todos esses alunos, para toda essa gurizada aí, que quer trabalhar em inovação, né, os problemas que temos, as dores que temos, né, passamos para eles, para que eles, então, comecem a pensar numa forma inovadora, diferente, criativa, enfim, né, na solução desses problemas. Então, essa é a primeira etapa, esses são os problemas apresentados, né? Ou as dores, enfim, nesses 2, 3 dias de trabalho que eles tiveram. Então, os problemas todos foram apresentados a eles e agora eles vão atrás das soluções. E soluções inovadoras. Como o Dr. Alcides estava falando, né? Vamos falar um pouquinho de Uber. O Uber nasceu como? O Uber nasceu em São Francisco, nasceu nos Estados Unidos, a partir de um problema sério que eles enfrentavam. Qual? Táxi caro, motoristas mal educados, carros que não estavam limpos, enfim, aquela coisa toda. E se criou, então, né, claro que com internet, com aplicativos, etc., se criou o conceito, a ideia completamente inovadora, né, do Uber. Mas surgiu a partir de um problema específico que eles tinham, né? O Airbnb, vamos usar esses 2 exemplos que já falamos aqui. Da mesma forma, a hotelaria com poucos quartos, e os hoteleiros iam resolver esse problema? Com certeza não, porque eles iam dar um encaminhamento diferente. Então, quem criou o Airbnb, né, quem inovou, quem pensou completamente diferente, né, pensou fora do que estava ocorrendo naquele momento. Então, eles viram um problema e buscaram uma solução. Com algumas características, claro, né? Essas soluções, elas precisam ser assim, chegando no final, elas precisam ser economicamente viáveis e precisam ser democráticas, ou seja, elas precisam vir para
todas as pessoas, para todo mundo poder usufruir desses benefícios dessa inovação. Então, nesses 3 dias que tivemos aí, desde o lançamento e depois durante a semana ali, né, estivemos apresentando então para a turma toda, né, a metodologia e também as dores, os problemas específicos, né, e os desafios que eles têm então de resolver esses problemas, trazendo né, de uma forma inovadora, diferente, né, do que está acontecendo aí. Essa é a ideia. Professor Paulo, acho que esse é um desafio que está ligado diretamente ao nosso DNA da universidade, né? E pelo que eu estou sentindo aqui, não são apenas os cursos da área de saúde, não. Todos os cursos terão uma pequena, média ou grande contribuição para a viabilização disso tudo. Com certeza, Ademar. Está na essência, né? O desenvolvimento, a criação, o empreendedorismo. E essas dores, né, Luiz Felipe, tem algumas situações, ou a maioria delas, são mais até na parte de gestão do que na parte da saúde especificamente. Lógico que envolve os cursos da saúde, mas envolverá muitos cursos da área de gestão, administração, contábeis, pessoal da computação. E muitas vezes, né, a ideia, ela, como o Luiz Felipe comentou, não sai das pessoas que estão lidando dia a dia com aquele problema. Sai das pessoas que enxergam sobre uma outra ótica. E aí que entram os jovens, né? Tendo essa visão do problema, mas uma visão diferente daqueles que estão acostumados ali e vão, o exemplo do Airbnb, vai resolver com os hotéis? Não, eles iam tentar melhorar a sua oferta de vagas, mas não iriam ter essa ideia. Os táxis, a mesma coisa. Então, vai sair dali, desses jovens, acreditamos que saiam, ideias diferentes para enfrentar esses problemas. E uma outra coisa que eu acho que também da era digital é que as ideias muitas vezes precisam de poucos recursos, né? Precisa muito mais da ideia em si, da habilidade, e depois entra, lógico, uma Unimed, entra uma empresa maior que pode realmente financiar essa ideia se precisa de mais investimentos. Mas a ideia, que é a grande questão, né, que é o grande que aí, ela não precisa em si de muitos investimentos, mas precisa realmente do como fazer diferente, de como atingir. Então, nisso vai entrar os nossos jovens, com certeza. Doutor Alcides, existe uma expectativa de que sejam atendidas dores, né? Atingidas dores da Unimed inicialmente, mas o senhor acha que essa iniciativa pode abrir este leque para toda a área da saúde? Olha, quando a gente volta lá, particularmente do Vale do Silício, o Vale do Silício se concentra hoje só ali praticamente 50% é uma área não muito grande, vamos dizer, menos do que daqui a Passo Fundo, vamos dizer assim, com diversas aparentemente pequenas empresas de muita agilidade mental e tecnológica, e esse modelo deles, que a gente, vamos dizer, está começando num grãozinho, tentar colocar aqui, eles têm 2 momentos. A incubadora, que no caso é a universidade, e lá não é diferente, lá a Universidade de Stanford, Berkeley, mas geralmente as ideias saem da universidade, a universidade, às vezes até os jovens, é bom a gente comentar isso aqui, se iludem que não precisa mais estudar, não tem nada a ver. Tu tem que conhecer, ou tu tem que ter, eu não vou dizer assim, conhecer classicamente como a gente conhece a saúde, que senão nós ia resolver sempre da mesma forma. Até a gente falou isso no dia do lançamento. Se é para fazer o que nós estamos fazendo, nós somos o melhor que tem, não precisamos. Nós queremos fazer diferente do que nós estamos fazendo, né? Então, a universidade entra como incubadora e nesse momento específico, vamos chamar assim, para o pessoal entender, a Unimed entra como uma aceleradora, que vamos chamar assim, que vai botar o dinheiro na ideia, né? Vai fazer a ideia se transformar em alguma coisa. As aceleradoras que a gente viu lá, tu pega, por exemplo, nós fomos numa que era especialista em problemas de pele, né, Felipe? Cosméticos, pele artificial, etc.
essa aceleradora, ela recebia verbas das mais diversas empresas do mundo, da Johnson & Johnson, da Avon, todo mundo que lida com isso aí bota dinheiro ali. Aí uma ideia dá certo, ela explode e geralmente se faz sociedade com uma empresa maior e deslancha. O que eu gostaria? Essa mentalidade do Vale do Silício, nós podemos fazer agora o Vale do Dourado depois. É isso que eu ia Nós podemos questionar. ter empresas de Erechim que vão colocar lá o seu, dependendo da sua capacidade de investimento, X reais por mês, para fazer essa pesada achar soluções diferentes, né? Tanto que existem vários vales, no Brasil tem 4 vales, né, Felipe? A gente chama de vale alusivo porque mantém conexões com o Vale do Silício. Tem em Pernambuco, tem em Minas, tem em São Paulo e um aqui que funciona muito bem em Santa Catarina. E por que nós não podíamos ter um vale daqui, né? Porque é bem como o Giolo disse, vamos dizer assim, tu não vai precisar, pelo menos num primeiro momento, grandes investimentos. Tu vai precisar uma grande ideia. Se aquela ideia, tudo, como o Felipe já falou, tudo passa pelo computador. Então, não adianta tu ter ideia boa que não... Por que passar pelo computador? Porque isso é que democratiza, isso é que facilita a ideia. Tu pode ter a melhor ideia do mundo, mas olha a diferença de tu botar ela no Face, no WhatsApp ou qualquer coisa, ela explode, né? Quando tu fizesse isso analogicamente, ela vai ficar num grupo muito restrito e não vai vingar. Então, assim, eu acho que nós podemos e devemos estar no início de uma... Eu diria, de um Vale do Dourado, tu entende? Para várias... Porque tem uma coisa assim, ó, que tu perguntou antes. Nós podemos, isso é normal lá, nós abrimos agora uma série de dificuldades em termos de saúde. Mas pode ser que uma coisa dessa de saúde ache uma solução para outra que não tem nada que ver com saúde e tu muda o projeto no meio. Isso é uma outra característica deles. O cara começa de um jeito e termina de outro. Por isso que a gente precisaria, depois com o tempo, motivar outras empresas. É um jogo, vamos dizer, tu não sabe as cartas que tem, mas que tem jogo, tu entende? Então, daqui a pouco o cara está pesquisando, tem exemplos antiquíssimos, né? Esse clássico exemplo essa coisinha que cola, como é que chama, Jolo? Aquelas folhinhas... Post-it ali? Post-it. Ele deu errado, o cara foi fazer um bloquinho lá e errou. E aquilo começou a grudar e hoje todo mundo usa, né? Você lembra como a gente usava no tempo antigo? Alfinete, Durex. Uma cola que não cola definitivamente, né? Então, ele deu errado e achou uma solução. Então, nesse negócio da Unimed, vamos supor que tem 100 ideias, deu a 100 erradas, eu te garanto que 2 ou 3 em outras coisas nós vamos acomodar elas, entende? Ou em outras empresas. O importante é ter essa cultura de achar soluções simples, baratas, e é impressionante, quando é simples e é barato, rende uma fortuna. Todas essas coisas que nós estamos falando, além da que nós já falamos, Google, Facebook, tudo saiu do Vale do Silício. E tu paga alguma coisa direto para usar o Google? Quem é que não usa todo santo dia? Dezenas de vezes. Não paga nada. Mas ele entra na tua cultura e vai vir uma propagandinha de um troço, uma propagandinha do outro, e o cara que inventou o Google hoje é um dos caras mais ricos do mundo. E não cobra nada de ninguém. Que é o que o Felipe falou, a democratização. Então é um novo momento da economia, em que tu vai atingir o maior número de pessoas possíveis e de uma maneira completamente diferente. A gente foi criado numa cultura, vamos chamar assim, patrimonialista, às vezes até chocante. Tu diz assim, pô, eu comprei um apartamento para cada filho, fiz isso. Isso aí não, infelizmente,
o valor é muito relativo. O que tu tem que hoje fazer uma propaganda para a URI, que não precisa, o que tem que dar informação para o teu filho criar muita coisa e viver muito bem. Não é aquele apartamento que vai resolver a vida dele, né? E assim o conhecimento realmente aplicado e aplicável. Professor Jôlio, acho que nós estamos, falta um minutinho para nós terminar, mas só para avisar, nós voltamos a falar desse assunto logo, então a gente vai anunciar quando voltaremos a discutir isso, porque teremos certamente muitas novidades. Professor Jôlio, eu estou analisando assim, a grosso modo, de que a própria URI pode se transformar de tal forma e ser uma outra URI daqui para frente. Com certeza, é uma bela oportunidade para nós, como instituição, né, participar desse trabalho que está sendo feito com a Unimed e com a Albert Einstein. E até quero colocar, Ademar, que a gente já está, de certa forma, também com o URI Indústria, trabalhando também semelhante a isso, né? Para as indústrias da região, e isso, como o Dr. Alcides coloca, é o futuro, né? Então, para nos viabilizarmos como região, eu acho que é um grande começo, que tenho certeza que daqui a alguns anos, né, quem sabe a gente vai estar dizendo que temos aqui no Rio Grande do Sul realmente o Vale do Dourado de ideias, de empresas novas, de novos investimentos. E quantos jovens nós temos que fazem a universidade aqui na URI e vão embora, né? Nós temos que ter uma forma de reter. Então essa realmente é uma ideia para retermos esses talentos aqui e termos novas empresas, novos empreendimentos. Ok. Agradeço a atenção de vocês aí de casa, que nos prestigiaram no programa de hoje aqui, quando divulgamos oficialmente no nosso espaço o projeto Innovation Day, uma iniciativa da Unimed, juntamente com a URI. Aguarde, porque nós voltaremos mais adiante com informações importantes a respeito disso. Grato, até a semana que vem. Vestibular URI Erechim, segunda edição. Ingresso via nota do Enem ou prova única de redação. Pague seu curso no dobro do tempo e sem juros. Inscrições abertas. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira.